diz que defeitos da visão e olho humano é algo que também há uma grande possibilidade de cair. Haja vista que o histórico da CAF nos mostra que miopia, hipermetropia, qual a lente que vai corrigir a miopia, qual a lente que vai corrigir a hipermetropia, são assuntos que são muito importantes. E é por isso que a gente vai começar hoje falando da parte de olho humano e defeitos da visão. E eu quero começar a nossa discussão falando o seguinte: a gente precisa entender para a prova da CAF apenas alguns elementos desse olho humano. E quais elementos são esses que precisamos entender? Primeiramente, o globo ocular, que é a estrutura do olho, em que esses ingredientes vão estar presentes. Eu quero começar falando a respeito da córnea, que é nada mais, nada menos do que uma membrana que reveste o nosso olho e que impede de possíveis infecções e traumas. No ano passado, eu acidentalmente tive uma lesão na córnea. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e estava treinando. E aí aconteceu uma situação de eu raspar o olho no kimono e de forma burra, posso dizer, eu fui até a farmácia do lado da academia, que sempre tem um coroa que vende remédio sem receita. E aí, quando eu fui para casa, começou a infeccionar o olho e tal. Aí eu falei, não, deve ser conjuntivite, né? Conjuntivite. Aí cheguei na farmácia lá e tal, falei, ó, meu olho tá assim e tal. Ele aqui, ó, vou te passar um remédio aqui. E aí eu comecei a tomar o remédio, o colírio, né? Aí comecei a tomar o colírio uma semana, aí o olho melhorava, aí quando eu parava de tomar o colírio, voltava. Aí eu falava, mano, não tá dando certo isso aqui não, viu? Aí fiquei 1 ou 2 semanas, o olho indo e voltando. E aí eu lembro que eu fui até competir com o olho assim, em Balneário Camboriú, tem uma foto minha que eu tô lutando assim com o olho todo inchado. E aí depois eu falei, não, eu tenho que ir no médico. Aí, mano, eu tenho uma relação muito frágil com o médico, eu não gosto de ir no médico, na verdade é essa. Eu não faço exame de sangue, acho que uns 6 anos. Eu não faço, não. Irmão, quando for pra ir eu já vou de vez, entendeu? Porque ficar remediando. E aí eu tive que ir, né? Porque já estava quase congestionando a minha vista. E aí eu cheguei no oftalmologista, cheguei no hospital, e aí já, tipo, meu Deus, vou ficar cego, né? Eu sempre pioro, né? Não sei como é que vocês são, mas eu sou um pouco hipocondríaco. Acho que são traumas de infância. E aí eu cheguei no médico e tal, aí ele falou que eu tinha tido uma lesão na córnea, aí passou 2 pomadas e 2 colírios, aí eu fiquei fazendo umas 3 semanas de tratamento. Mas no final deu tudo certo. E aí foi essa lesão na córnea que eu tive. Então a córnea basicamente é essa membrana que reveste o nosso globo ocular e não é importante para a prova. A córnea ela não tem uma importância. Aonde nós vamos perceber uma importância começa aqui na íris pupila. A íris é a parte do olho que pode ser verde, que pode ser azul, que pode ser cor de mel. E na íris nós temos a pupila. E a pupila é uma parte muito importante. Por quê? Porque a pupila pode ser comparada com o diafragma de uma máquina fotográfica. Porque é a pupila que controla a luminosidade que vai entrar no nosso globo ocular. Quer ver uma coisa? Quando vocês estão dormindo em um quarto escuro e vem alguém de lá e acende a luz. O que acontece? Você não sente aquele incômodo? Por que você sente aquele incômodo? Porque, por mecanismos de sobrevivência, nós nos sentimos ameaçados em regiões escuras. Então, a nossa pupila lá dilata para facilitar a entrada de luz. Só que essa pupila ela tem um tempo de regulação. Então, imagine, você está em uma região escura, a pupila dilata e vem alguém e liga a luz. A luz entra de vez no seu globo ocular, causando esse incômodo. Gui, então eu posso dizer que a pupila é como se fosse o diafragma de uma máquina fotográfica. Perfeito. Isso eu acredito que é muito importante para as provas. Eu já vi a Universidade Estadual de Londrina perguntar exatamente isso. E agora vem a parte
mais importante e que a CAF já perguntou. Nós estamos falando agora da lente do nosso olho. E qual é a lente do nosso olho? O famoso cristalino. Gui, como é esse cristalino? Aí eu vou te dizer que o cristalino é uma lente biconvexa, ela é convergente. Então, cristalino é uma lente biconvexa convergente, que forma uma imagem real invertida e menor, aonde na retina. Lá na Bahia a gente fala retina. Então, na retina, nós temos uma imagem que é real invertida e menor. Nós vamos pontuar esses elementos, sintetizando aqueles que são mais importantes para as provas. Então, o cristalino é uma lente convergente, a retina é o local aonde a imagem é formada. Eu me lembro que uma vez o Enem, ele perguntou o seguinte, ele coloca uma situação que tem uma tela e pergunta qual parte do olho humano podemos comparar essa tela. E a resposta era o quê? Retina. Então, vale acrescentar o seguinte, vale acrescentar que essa imagem, ela é real, invertida e menor. Daqui a pouco eu vou mostrar um resumo, um mapa mental para vocês e vocês vão perceber o quê? Que toda imagem real obrigatoriamente vai ser invertida. Toda imagem real é invertida. E aí eu vou dizer a vocês também que toda imagem real só pode ser de lente convergente ou de espelho côncavo. E aí a gente vai resolver a questão da CAF. E é isso aí. Só alegria. Gui, beleza. Segue o baile então. Posso seguir na paz? Maravilha. Agora a gente entra na parte dos defeitos da visão. E quando a gente fala dos defeitos da visão, eu quero pontuar aqui que nós vamos começar falando a respeito da hipermetropia. Hipermetropia. Vocês já viram aquelas pessoas que têm que afastar os objetos para enxergar? A pessoa tem que afastar para enxergar. Ou seja, a pessoa tem uma dificuldade de enxergar de perto. Nós, seres humanos, temos aquilo que chamamos de ponto próximo. O que é o ponto próximo? É a mínima distância confortável que conseguimos enxergar, que está a quanto? 25 centímetros do nosso olho. Se vocês perceberem, à medida que você aproxima um objeto muito próximo do seu olho, você começa a sentir um certo incômodo. Então, a melhor distância para que você consiga ler e analisar os objetos está a 25 centímetros do olho. Já a pessoa que tem hipermetropia, ela tem um ponto próximo que está um pouco mais distante do que 25 centímetros. Então, ela tem que afastar os objetos. Gui, e quais são as características que a prova vai me perguntar acerca da hipermetropia? Primeiro, eu tenho que saber que na hipermetropia, a minha imagem, ela é formada depois da retina. Ela está além da retina. Mais uma vez, a pessoa que tem hipermetropia, então, tem uma imagem que se forma depois da retina. E isso acontece porque, olha só, o globo ocular da pessoa que tem hipermetropia, observe que ele é um globo ocular encurtado. O globo ocular é encurtado. E aí, olha só onde a imagem está, lá depois da retina. E aí, eu quero agora corrigir a hipermetropia. Eu vou usar uma lente convergente.
Eu vou usar uma lente convergente, então, para a hipermetropia. Então, eu preciso saber o seguinte: se eu sei a hipermetropia, eu já sei a miopia, porque é o contrário. A pessoa que tem miopia, ela tem uma leve dificuldade de enxergar de longe, um pouquinho só, não é muito não. É só um pouquinho. E a pessoa que tem miopia, ela tem dificuldade de enxergar de longe, logo a imagem está formada antes da retina. E a deficiência do míope não está no ponto próximo, está no ponto remoto. O que é o ponto remoto? É a máxima distância que nós conseguimos enxergar. A pessoa que não tem miopia, Lari, consegue enxergar lá no infinito. Enxerga lá no infinito. A pessoa que tem miopia, não, ela só enxerga a uma distância finita, que pode ser 10 metros, pode ser 20 metros. Ou seja, o míope, ele tem um globo ocular que é mais alongado. O globo ocular do míope é mais alongado. E tem uma tradição, tem uma frase, um conto milenar que diz que o míope não vai aonde? Por quê? Porque ele usa a lente divergente. Então o míope não vai no zoológico porque ele usa a lente divergente. Então a correção da miopia é feita através de lente divergente. Então vamos lá, sintetizando os dois principais defeitos da visão. Na próxima aula a gente vai falar do astigmatismo e da presbiopia. Mas já cito aqui a vocês que a presbiopia, também conhecida como vista cansada, está muito conectada com a hipermetropia. Sabe por quê? Aí eu devia chamar a esposa do Grilo para poder dar essa aula, né? Aí eu saí com a família do Grilo, a esposa e os filhos. Aí eu fiquei conversando com a esposa dele sobre física, né? Porque eu aproveitei, vem cá, e como é que é o astigmatismo e tal, porque ela é sinistra de cirurgia ocular. É uma das maiores mesmo, a menina é sinistra, inteligente, o crânio. Ela me deu aula de física. Aí ela tá falando que o astigmatismo é uma má formação na córnea, você usa lente cilíndrica. Já a presbiopia tem a ver com o seguinte: tem os músculos ciliares, que com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo? A gente vai, ao mesmo tempo, perdendo um pouco de força, mas o que acontece também é o enrijecimento do cristalino. E aí os músculos ciliares não conseguem contrair. Por quê? Porque quando a gente contrai, a gente está querendo enxergar a coisa de perto. Quando a gente relaxa os músculos ciliares, a gente está focando longe. Então, a presbiopia, também conhecida como vista cansada, eu costumo dizer que é uma prima da hipermetropia, que a correção também é feita com lente convergente. Então, aqui, para sintetizar os dois principais, a gente tem que a hipermetropia e a miopia são contrárias. Hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto, você vai usar lente convergente. Na miopia, dificuldade de enxergar de longe, você vai usar lente divergente. Na paz, vamos lá. 2 minutos, a CAF recentemente perguntou: a numeração dessas questões está de acordo com o nosso módulo da CAF. Depois me solicitem que eu envio para vocês. Eu fiz a coletânea dos últimos 12 anos da CAF de Física e Matemática e organizei por assunto. É por isso que tem essas numerações aí. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês tentarem. Essa foi a questão mais recente da CAF a respeito de óptica geométrica relacionada a defeitos da visão. Veja que é uma questão very easy. Você degusta vinho, é? Rapaz, você vê, né? Nunca aprendi, mas tem que ter essa elegância, né, velho? Eu gosto do vinho Chalice. Sabe qual é o Chalice? Chalice e Campo Largo, pra mim são os melhores, velho. É o doce, é o que parece suco, você bebe que nem água. Você conhece o vinho São Jorge? Esse aí, na verdade, é coquetel de uva, né? Mas é bom também. E aí?
Ó, na formação das imagens da retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com uma boa saúde visual, o cristalino funciona como uma lente convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. Aonde? Na retina. Vamos fazer mais questão. Vamos fazer mais. Segue o baile. Ó, essa também foi da ACAF. A galera que tem miopia, tá dando para enxergar? Não? Você tá no fundo, ajuda mais ainda. Ó, você sabe que você é uma pessoa que tem o meu coração, sabia disso, né? Mas se você vier para frente, você vai ter meu coração em dobro. Você também tem miopia? Tudo. Uma vez um cara me disse que tinha miopia e hipermetropia no mesmo olho. Aí eu falei, rapaz, será que pode? O cara, não podia, né? Não pode. Eu fiquei, pô, talvez seja o primeiro caso de pessoa com miopia e hipermetropia no mesmo olho. Só ciência para estudar. Não tem como, viu, ter miopia e hipermetropia no mesmo olho, porque não tem como você ter o globo ocular alongado e cortado ao mesmo tempo, né? Ou é um ou é outro. Agora, astigmatismo com miopia rola. Aí você deve ter astigmatismo. Você tem. Como? De boa. De boa. A guerra, isso mesmo. Eu acho que eu tenho astigmatismo, eu devo ter alguma coisa. Na verdade, depois do meu convívio com grilo, eu tô percebendo que a minha saúde mental tá ficando afetada, entendeu? Aí eu acho que possa ser uma questão a avaliar. Tá dando pra enxergar de boa aí? É nóis, viu? E depois de nós, é nós de novo. Não se preocupe não que eu tô com você nessa missão. E é nóis. E vai dar certo, né? É medicina, né? Na FUV? E é isso aí. Todo mundo aqui vai fazer FUV? Não? Não, né? Mais ou menos. Você. Massa. Tem alguém que vai pro Paraguai, Argentina? Não, eu não julgo isso não, mas eu acho que nunca, enfim, né? A gente, quem sou eu para julgar os outros, né? Mas eu acredito que vocês são capazes de conseguir conquistar essa vaga aqui. Aí depois tem outro problema para poder voltar, né? É melhor ficar por lá logo, né? Mas eu gosto do Brasil. Ó, a figura abaixo mostra esquematicamente o olho humano, enfatizando nos casos 1 e 2 os dois defeitos de visão mais comuns. Olha só, nessa situação, a cidade alternativa correta que completa em sequência as lacunas da frase a seguir. No caso 1, trata-se da. Olha só, no caso 1, a imagem depois da retina. Quando é depois da retina? Quando é depois da retina, eu tenho que afastar. Quer ver uma coisa? Ó? Vamos supor, a imagem está lá depois da retina. Aí a pessoa afasta o objeto. Quando afasta o objeto, a imagem vem para a retina. Aquela pessoa que afasta é porque tem dificuldade de enxergar de perto. Então estava lá atrás, ele afastou, quando ele afastou, ela veio para a retina. Então a hipermetropia, sim ou não? Então, no caso 1, trata-se da hipermetropia, que pode ser corrigido com a lente convergente. Já no caso 2, trata-se da miopia, que pode ser corrigida com a lente divergente. Então é isso. Vamos lá. A próxima e última. Essa daí tem um detalhe interessante e que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Para uma coisa. Quem estava em Floripa pro aulão foi você foi? Quem mais foi aqui? Teve mais alguém? Você estava também lá? Vocês lembram que eu fiz aquele mapa mental da formação das imagens? Vamos lembrar aquilo? Não, eu lembro aqui, não preocupe não. Ó, o que acontece? Esse mapa mental aqui vai salvar a vida de vocês. E depois vocês vão ver que eu vou mostrar a questão da CAF. Porque, olha só, quando eu digo assim, eu tenho imagem. Olha só, a minha imagem, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser real ou ela pode ser virtual. Se a minha imagem ela é real, ela pode ser real e melhor, vou colocar virtual primeiro.
Se a minha imagem ela é virtual, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser virtual e menor, ou ela pode ser virtual e maior. Eu quero que vocês anotem que toda imagem virtual, toda e qualquer imagem virtual vai ter que ser o quê? Vai ter que ser direita. Toda imagem virtual é direita. Você não vai encontrar imagem virtual invertida. Gui, e se a imagem for virtual, não for nem menor nem maior, for igual? Eu vou colocar também aqui porque tem um caso que ela pode ser virtual e do mesmo tamanho. E eu já digo para vocês qual é. Se ela for virtual e igual, considere igual do mesmo tamanho, eu já digo a você qual é o instrumento óptico. Mas, antes eu quero focar nesses dois aqui, ó. Se a imagem é virtual e menor, eu quero que você pense que só pode ser ou um espelho convexo ou uma lente divergente. E se for virtual e maior, só vai poder ser o quê? Um espelho côncavo ou uma lente convergente. Eu costumo brincar dizendo que o espelho convexo e a lente divergente são primas. E que o espelho côncavo e a lente convergente são primas também. Ah, e por que não irmãos? Porque irmão é um laço sanguíneo muito forte. Eu descobri recentemente que eu tenho uma irmã mais velha que eu. Eu vi assim, tava com meu pai, uma mulher muito parecida comigo. Aí meu pai me liga outro dia, rapaz, você não sabe, parece que você tem uma irmã mais velha aí, que eu fui pro interior uma vez quando eu tinha 16 anos, e aí fui pro interior, depois voltei, nunca mais fui. E aí rolou uma história aí de que uma amiga de uma amiga falou que, né, e aí parece que é filha mesmo. Mas aí eu não conhecia ainda não, né? Aí eu tenho irmã no Rio, devo ter outros pelo Brasil também, que eu não conheço. Né? Faz parte, né? Mas enfim, por que eu digo que não são irmãs? Porque o espelho e a lente funcionam através de fenômenos ópticos diferentes. Porque o espelho é quando bate e volta. O espelho é quando bate e volta, é quando reflete. E a lente não, é quando refrata. Porque na refração, a luz passa do ar para o vidro, do vidro para o ar. Então, o espelho estará associado à reflexão e a lente vai estar associada ao quê? À refração. Na paz? De boa? Gui, beleza. E quando a imagem for igual, aí é o espelho plano. Aqui você tem o espelho plano. Espelho plano. No espelho plano, tem uma treta da imagem ser enantiomorfa. Você levantou a mão direita, o espelho vai levantar a mão esquerda. Então é sobre isso. Agora, se a sua imagem for real, se a sua imagem real, toda imagem real, ela é invertida. Ah, ela é invertida. E se a imagem real, sem medo de ser feliz, eu já descarto
o fato de ser uma lente divergente ou espelho convexo. Sabe por quê? Porque se a imagem for virtual e menor, só pode ser espelho convexo e lente divergente. E sabe qual é a parte boa desse mapa mental? O espelho convexo e a lente divergente, eles só produzem um único tipo de imagem. Então, esses dois aqui só conseguem produzir esse único tipo de imagem. Então, a gente pode até anotar isso para acrescentar essa informação. Então, a gente pode colocar que o espelho convexo e a lente divergente só produzem o que? Imagem virtual direita e menor. Então, se você olha o olho de uma pessoa através das lentes dessa pessoa e você identifica que a pupila, que a íris está menor, é porque essa pessoa está usando o quê? Uma lente divergente. Faz sentido? Você olhou para o olho da pessoa, viu que a bolinha está menor do que o normal, é porque a pessoa está com lente divergente. E se essa pessoa está com lente divergente, ela tem miopia. Ah, então olha só o que a CAF trouxe. Ela trouxe o irmão X e o irmão Y. Não tinha nome mais criativo não, né? Irmão X e irmão Y, mas enfim, é. Em um consultório oftalmológico são observados dois irmãos gêmeos idênticos, X e Y, com apenas uma diferença. Um deles tem miopia e outro hipermetropia. Vocês já perceberam, então, que o irmão X está usando uma lente divergente. Então, ele tem o quê? Miopia. E o Y está usando uma lente convergente, que tem a capacidade de aumentar. Então, tem hipermetropia. Então, para concluir aqui, quando a lente for, ou melhor, quando a imagem for real, com certeza vai ser ou um espelho côncavo ou uma lente convergente. Maravilha. Então, olha só, considerando a figura e o exposto acima e sabendo que ambos usam os óculos corretos para suas deficiências, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. O gêmeo X tem miopia e usa óculos com lentes divergentes. Já o gêmeo Y tem hipermetropia e usa lente convergente. Na paz? Fez sentido? Tranquilo? Você tem o quê? Você tem miopia. Miopia. Massa. Fez sentido, então?